Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Estamos ainda na parte segunda dos Espíritos, tratando do mundo espírita, o mundo dos Espíritos. O tema ainda é da encarnação dos Espíritos, está tratando sobre o materialismo. Na questão 148, Kardec faz uma pergunta aos Espíritos, e foi a seguinte: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Pergunta que Kardec faz aos espíritos, e eles respondem da seguinte forma: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora da salvação e eles se agarrarão pressurosamente. Então, ou seja, é uma questão de direcionar, de aprofundar isto, que realmente, quando a gente procura ir mais a fundo na questão da existência, do espírito, da alma, nós saímos dessa visão míope do materialismo. E aí Kardec ainda faz um comentário, uma subpergunta aqui, dando sequência a essa resposta dos espíritos. Veja o que Kardec coloca. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava e, como nada acharam senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Triste consequência! Se fora real, por que então o bem e o mal nada significariam? O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muitos circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que, em parte alguma, ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Se referindo que, se não tivéssemos mais nada além da matéria, e cada um seguisse seus próprios instintos, seus próprios desejos, imagine que tipo de sociedade teríamos no planeta Terra, se não estivéssemos em nós a semente da divindade, que intuitivamente nós sabemos por que fazemos o bem ou por que deixamos de praticar o mal, que tipo de sociedade seríamos se não tivéssemos essa dúvida planando sobre os nossos pensamentos. Por isso que nós seguimos em outra direção. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles. Porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que foi objeto do seu amor? Quem poderia ver sem terror
abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada, para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva, além do meu corpo roído pelos vermes. Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A pergunta, né? Kardec aqui fazendo, se questionando, né? A religião ensina que não pode ser assim e a razão nolo confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida não apresenta o que satisfaça o nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma? Está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isto ficamos sabendo? Ou seja, como sabemos sobre isso, né? Que nos importa termos uma alma, se extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade, como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito. Que vem a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá esta última significação. Mas então, o que são aqueles sofrimentos? Onde este lugar do suplício? Né? Onde é este lugar do suplício, se referindo aqui, né, ao inferno? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê neste outro mundo que a todos nos espera? Ou seja, o que será do outro mundo? Né? Como serão as coisas? Como funcionam as coisas, né? Do outro lado, né? Quando a gente almeja, quando a gente olha para a vida futura, né? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. E Kardec diz, é erro dizê-lo. E a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca deste futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre o qual cada um conjecture à vontade que os poetas embelezem com suas ficções ou demulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm escrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro.
E assim termina essa observação de Kardec sobre esse questionamento, né? Na verdade, o materialismo é parte do nada, né? Ou seja, quando a gente olha a natureza, os planetas, os animais, as plantas, todo o ecossistema, né? Nós sabemos que isso vem de uma causa inteligente. E se é uma causa inteligente, tem uma razão de ser. Por trás dessa maravilha da natureza, de toda a perfeição do funcionamento da natureza, por exemplo, é uma causa inteligente. Por detrás disso, nós damos o nome de Deus, né? A inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Então, quando nós entendemos que existe a perspectiva de uma vida futura, é porque tudo que está em volta de nós, seja na questão do universo, dos planetas e tudo que está contido dentro do próprio planeta, advém de uma inteligência suprema que nós damos o nome de Deus, né? Ou seja, somos regidos por uma inteligência suprema, por uma divindade. Então o Espiritismo, ele nos apoia, ele nos ajuda, nos dá direção e nos traz uma importante, né, verdade, que através das comunicações espíritas, através da psicografia, que vem da mediunidade, ou até mesmo das comunicações que nós já tivemos ao longo da história, diversos né, relatos, inclusive espíritas consagrados, como o próprio Chico Xavier, através das cartas que recebeu, mais de 10 mil cartas que foi recebida e que traziam conteúdo importante de pais, mães, né, que perderam seus filhos e outros fatos, né, comprovados até. E isso é importante a gente trazer, que a doutrina espírita tem um papel fundamental para contribuir com isso, para que a sociedade ela realmente tenha moralidade. Porque já imagina se nós vivêssemos numa sociedade onde cada um fizesse somente o que quisesse, como seriam os valores? Como seria somente as conquistas materiais e nada mais? Intuitivamente, quando nós estamos num momento de dor, de sofrimento, ali próximo da nossa partida para o outro plano, quem é que nunca viu ou soube através de relatos, né, que os valores que nós damos são o bem que fizemos ao próximo? E por que, intuitivamente, neste momento de partida, de dor, nós valorizamos tanto isso? O que será que está dentro de nós, né? Então, uma reflexão profunda que nós temos que fazer. Porque se nós vivêssemos somente pautados nas conquistas relacionadas ao materialismo, seríamos vazios, não teríamos nenhum conteúdo moral. Como seriam as relações familiares, as relações com a sociedade, as relações com as pessoas menos favorecidas que também têm as suas provações, não é? Então, veja quanto importante é este tema do materialismo. Então, realmente, nós devemos nos conectar com essas questões do conhecimento, mas pautados na questão da moralidade que vem dentro dessa divindade que está acoplada dentro de cada um de nós e que nós intimamente, quando passamos por provações ou situações que exigem da gente, né, uma superação, seja no campo da espiritualidade, no campo físico, no campo da intelectualidade, nós buscamos, né, porque tudo está à nossa volta, todo o conhecimento está no plano da divindade. Nós vamos buscando conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos alcançando, né, essas possibilidades. Então, veja quanto é importante nós reconhecermos que a doutrina espírita contribui muito para que a gente se desperte para esse lado espiritual, mas com uma fé raciocinada, ou seja, com uma fé com a razão, né? Aliada ali à ciência, mas sabendo também das limitações, porque na medida que nós vamos evoluindo, vamos descobrindo, vamos alcançando degraus maiores, né? E aí sim poderemos entender melhor essa questão da divindade, né? E entendermos também que o materialismo ele tem a sua vertente, porém, se soubermos abordar, se soubermos realmente tratar o assunto com clareza, né? Com serenidade, construiremos sim um planeta melhor, regenerado, onde as pessoas consigam mais pensar não só em si, mas também pensar no próximo. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo. Foi uma lição muito importante, com uma reflexão que trouxe muitos pensamentos voltados a essa questão da divindade, né? E a importância que a doutrina espírita, né, tem neste papel. Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.